Salve pessoal, Tonelo da GG Educate aqui mais uma vez com mais uma conversa maravilhosa e hoje, claro, para falar também sobre as soft skills, hard skills, experiência de mercado, aquele LOLzinho que não pode faltar, né? Tá rolando o MSI agora, campeonato mundial, até mesmo a PEN conseguiu uma vitória no momento da gravação desse vídeo, então esperamos que seja ainda melhor, né, no decorrer dos dias. E hoje o convidado aqui é nada mais, nada menos do que uma das grandes mentes, se não a mente por trás da GG Educate, o grande Décio, que é o diretor da GG Educate. Então, Décio, boa noite, cara. Seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Opa, Donelo, tudo bem? Vai ser um prazer grande bater esse papo, trocar uma bolinha com você aqui sobre a experiência que adquiri ao longo dos anos com as soft skills. Vamos lá, experiência para dar e vender realmente é uma coisa muito legal a gente ter essa oportunidade de trocar uma ideia, porque é aquela coisa, se eu sei lá, eu comecei profissionalmente em 2018, 2017 ali, se eu em 5 6 anos, né, já vivi bastante coisa e comecei a estudar agora soft skills, já me apaixonei, uma coisa muito legal, né, com certeza você tende a agregar ainda mais nisso. E falando justamente de experiências, de GG Educate e tudo mais dessa, que deu na cabeça de você fazer a GG Educate? Que você tem essa divisão por trás, enfim, qual que é o objetivo, digamos assim, do projeto? Ô, Tonelo, é interessante uma coisa, né? Vamos lá para trás, para o começo, quando eu comecei a pensar, comecei e descobri as soft skills, que na época nem esse nome tinha, né? Habilidades comportamentais. Os jovens entram na adolescência com muitas perguntas, muitas dúvidas, e entram num mundo completamente novo. Esse mundo faz com que ele precise desenvolver uma habilidade de conversar com as pessoas, exige dele um comportamento que ele não tinha essa necessidade um tempo atrás. Então, Uhum. dolorosa essa passagem. Comigo não foi diferente, né? Então, eu já gostava muito de ler e, mais ou menos nessa idade de 14, 15 anos, eu comecei a descobrir que, primeira coisa, né? As pessoas fazem qualquer coisa para pertencerem a grupos. Uhum. Então, elas procuram muito serem iguais. E é muito estranho, né? Porque todo mundo quer fazer a diferença e ninguém faz a diferença sendo igual, né? Você só Uhum. pensa sendo diferente. Então, o que acontece, o que eu percebi na época, é que você precisa abraçar as suas diferenças. Se você não abraçar as suas diferenças, fica muito complicado você seguir, né? E eu percebi também, em algumas leituras, de que as habilidades para esse convívio com as pessoas, ele se desenvolve. Você Uhum. você já nasce com algumas habilidades. Habilidades não, você nasce com algumas facilidades para algumas habilidades e nasce com alguma dificuldade para outras, né? Então, o que você tem que fazer é desenvolver o que naquilo que te faz bem, e aí você consegue encontrar um conjunto de habilidades que te proporcionam você estar mais num movimento mais articulado com as pessoas. E por que eu trouxe isso para o projeto? Passei a vida inteira estudando isso, né? E por que eu Uhum. trouxe isso para o projeto? Trabalhamos muito na nossa empresa de comunicação em eventos esportivos, marketing esportivo. Então, nessa experiência, eu trouxe uma bagagem muito grande do que é o esporte, né? Da paixão. A paixão move muita coisa. E você desenvolve habilidades, precisa desenvolver habilidades comportamentais para você trabalhar em equipe, né? E o que acontece? Qualquer esporte, e do LOL que nós estamos conversando aqui, eu achei isso Uhum. interessante, né? Porque o esporte é o esporte mais novo que existe. E a galerinha não entende, não sabe, que sabe, né? Já começou a desenvolver as habilidades.
Normalmente as pessoas aprendem primeiro para depois terem as experiências, né? Mas é muito Uhum. interessante no jogo porque as pessoas já aprendem, os jovens já aprendem as habilidades, só não sabem que as têm, né? Então, a experiência eles já têm. O que nós trabalho é de, olha, a, se toca, você já sabe dessas habilidades. Sim, sim, não, pode crer. E é muito massa isso. Até a gente já falou várias vezes sobre isso, né, Dess? Que eu mesmo sou um desses exemplos, assim. Eu lembro que. E eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso com a Lívia, inclusive, em algum momento, algum lugar do post aqui tem um card, algum link para esse outro vídeo que a gente fez também. A Lívia, que é a psicóloga da GG Educate. Eu falei para ela, eu falei, meu, eu conseguia me dar bem, assim, em algumas situações de trabalho, sabe? Tava um problema, tinha algum rolê que tinha que resolver e tal, eu conseguia me dar muito bem. E eu não sabia que eu sabia, né? Eu não sabia que eu tinha já praticado, desenvolvido esse tipo de habilidade comportamental. Então eu me planejava bem, eu sempre tive uma maneira legal de trocar ideia com todo mundo, de passar feedback, de receber feedback também, né? Não era aquele cara que ficava pistola, louco por causa de receber feedback e tal. Então eu sabia lidar bem com isso, mas eu não sabia exatamente de onde que vinha isso, né? E aí, depois que eu comecei a trocar essa ideia e perceber, enfim, né? Entrar em contato com a GG Educate, eu realmente percebi que, meu, vem também do jogo, né? Claro, de outras experiências que eu tive pessoalmente, mas também do jogo. E isso te faz acabar conseguindo, às vezes, uma coisa legal com alguma equipe que você tenha, ou a equipe flui muito bem, ou você se sente mais à vontade na hora de trabalhar, especialmente eu, né, que sou caster, apareço na frente das câmeras direto, então você consegue ter essa conexão com a pessoa que está aí do seu lado fazendo o mesmo trabalho que você consegue se expressar melhor, você consegue passar para quem é líder, né, se você for o liderado, o que você precisa, o que está acontecendo, porque senão o cara não vai saber, às vezes também tem toda essa parte, né? Então os resultados realmente são muito legais. E uma coisa que você falou, dessa que eu achei muito interessante, é sobre o trabalho em equipe, né? A importância disso. E você já trabalhou em sei lá quantas equipes, né? Tanto sendo liderado, imagino, quanto principalmente sendo o líder dessas equipes, né? Não mandando nas equipes, mas passando as instruções e tudo mais. E qual que foi a diferença que as habilidades comportamentais, que as soft skills fizeram na hora de você liderar uma pessoa que tinha elas bem desenvolvidas e na hora de liderar uma pessoa que, tipo, sei lá, ainda não tinha pegado nessa parte, ainda não tinha isso muito bem desenvolvido. Como é que foi isso aí? O Tonelo foi muito suave, né? Foi muito suave porque, da mesma forma que como você foi desenvolvendo essas habilidades do jogo, eu também sempre gostei muito de esportes. E, além de estar ávido para aprender isso nos livros, eu também já praticava, começava a praticar. E eu comecei Uhum. muito cedo como empreendedor. A minha vida todinha é como empreendedor. Então, eu já nasci no meio empreendedor como líder. Eu precisava ser o líder, né? E muito cedo eu percebi e não foi diferente e não é diferente hoje. O líder precisa, o líder precisa ser a pessoa a ser seguida. Ela precisa ser o exemplo, né? Ela precisa ter, as pessoas precisam ter confiança nela. Então, você eu acho que a liderança dentro de uma equipe ela é formidável. A primeira coisa que você precisa perceber é que existem diferenças entre as pessoas, todos são diferentes. Né? Nós vamos jogar o mesmo jogo, mas cada um joga numa posição diferente e cada um joga do seu jeito. Então a gente precisa encontrar uma maneira de chegar lá bem afiados. Então todos precisam conhecer bem a todos. E o que é mais importante, está muito bem definido onde nós vamos chegar. Né? No caso do jogo, está muito bem definido na hora daquele jogo que quer ganhar aquele jogo, antes de pensar Uhum. no campeonato. O campeonato só se vence jogo a jogo. Então, primeiro objetivo é cada um procurar ajudar ao máximo ao outro, porque só se chega ao objetivo de ganhar aquela partida ou chegar ao resultado almejado se você conseguir como equipe. Sozinho talvez você consiga uma vez uma partida, né? Uhum. Ganhar o campeonato é muito difícil, uma coisa só individual.
só uma equipe mesmo consegue. E precisa existir isso, né? Precisa existir a resiliência de que quando você perde, você ter a vontade de novo, de jogar novamente para acertar, né? Ah, Importante tomar a iniciativa, né? Escutar o feedback, né? Escutar ouvidos para ouvir o que a equipe sente, o que a equipe pensa, né? Isso sim, sim. é importante, né? É muito interessante e as pessoas não percebem que no mundo corporativo, no mundo do jogo, na vida, você se relaciona com pessoas, né? Você, quando trabalha, vamos primeiro falar, você, quando você joga, você está Uhum. jogando com pessoas que são o seu time contra um outro time que são outras pessoas. Quando você trabalha com as pessoas que trabalham com você, né, os colaboradores, você trabalha para um mercado e você tem a concorrência, né? A concorrência Uhum. além do Seu grupo ali, né, da sua equipe, enfim, do pessoal, então, dos seus aliados ali que estão com você. Se der ruim, estão com você. Se der bom, estão com você também. pois é, então as pessoas esquecem. Eu fico muito ainda impressionado de que é muito difícil você não aprende na escola nem na universidade bom senso. Eu acho que uma das coisas mais interessantes na vida é ter bom senso. Cada dia, um dia atrás do outro. Cada dia é outro dia. A pessoa, Uhum. cada dia é outra pessoa. A equipe, cada dia é outra equipe. Então, precisa ser bom senso para você tomar as decisões certas na hora certa. Né? Ninguém pode tomar a mesma decisão todo dia. Né? Você precisa Claro, claro. isso, para saber em que momento você está, em que situação você está, e tomar, às vezes, uma decisão no momento de extremo estresse. Né? Sim, e uma coisa interessante disso aí que você tá falando e tudo, né? Que até também acaba remetendo um pouquinho ao que a gente falou com a Lívia e tudo, é que você precisa realmente saber disso, né? De saber mesclar essas diferenças, de entender as pessoas, saber como liderar, como ser liderado, né? Ter esse bom senso que você acabou de dizer também, que é muito importante, especialmente quando às vezes tem uma equipe que está competindo, né? Que quase sempre a gente vai estar competindo, né? Algumas vezes entre a própria equipe, entre aspas, né? Não pra, eu quero ser o melhor ou aquilo ou outro, mas pra, sei lá, tem gente que quer impressionar ou alguma coisa assim, então todo mundo tem que se encaixar muito bem. E por isso que as soft skills são tão importantes para manter o alto desempenho, né? Algo que a gente sempre fala da alto desempenho, da alta performance, seja isso no League of Legends competitivo ou até mesmo na sua solo kill, o pessoal que tá jogando em casa, né, e tal, ou principalmente no mercado de trabalho. Manter esse alto desempenho na sua função, no que você faz, é uma coisa extremamente importante. E assim, eu sei que as equipes que você já liderou, né, nesse tempo, sempre tiveram resultados muito bons e por isso sempre foram muito elogiadas, até, né, em etapas gigantescas de eventos de esporte também, né, esporte tradicional no caso, mas enfim, de eventos importantíssimos. E como que você, usando soft skills e vendo as soft skills em prática, conseguiu manter várias equipes na alta performance dessa? Olha, eu fico pensando em uma coisa, Tonelo. A primeira coisa que me vem na cabeça é paixão, sabe? Uhum. Estiver fazendo aquilo que você realmente gosta, não tem como você inventar, né? Então, a primeira coisa que eu transbordava para a equipe, era exatamente isso. A paixão que eu tinha e a vontade que eu tinha de acertar, né? E que eu tinha escolhido eles a dedo, Uhum. e eles sabiam da importância que eu trazia e dava para cada um. Né? Eles sabiam da responsabilidade que tinham. Isso era uma troca muito, muito certa. Né? Ninguém conversa só com a equipe, você conversa com um a um também. Então você sabe do que cada um está se passando. Eu me lembro Uhum. uma vez dela, nós estamos fazendo uma etapa do Campeonato Mundial de Windsurf, e o pessoal da assessoria de imprensa, né, me perguntaram, Décio, olha, nós já trabalhamos com equipes do mundo inteiro, né?
por longos e longos anos e nunca vimos uma equipe tão afiada como a sua. Qual é o seu segredo? Existe um segredo? E eu fico Uhum. pensando aqui, normalmente as pessoas guardam um segredo do seu bom desempenho, né? Mas eu fico pensando, e eu falei assim naturalmente e falo naturalmente, olha, não existe nenhum segredo, né? Por trás de cada profissional existe um ser humano. Se você cuida do ser humano, o profissional floresce, né? Isso é uma coisa extremamente natural. Então, esse é o meu segredo. Se vamos falar aqui de se existe um segredo, é esse. Eu cuidava das pessoas, eu cuidava Uhum. do ser humano. Eu tratava as pessoas como elas eram, como seres humanos. E depois, aí sim, vamos lá, vamos para o profissional. Agora nós vamos para cima, né? Então era basicamente isso, né? Então este era o segredo, né? E eu fico pensando, o LoL se encaixa perfeitamente nisso, né? Porque as pessoas estão ali para vencer, né? Para jogar, estão desenvolvendo essas habilidades. Uhum. Mas tudo isso serve também para a vida pessoal, além da vida profissional, né? Serve para o jogo, você melhora no jogo, melhora com as pessoas na vida pessoal. Então, veja, se você respeita o ser humano, se você tem uma comunicação empática com o ser humano, claro que a sua vida pessoal vai ser uma coisa muito melhor, a sua vida profissional vai ser melhor também, e você vai ter um desempenho também melhor no jogo, né? É uma, Claro. é uma coisa infalível se você... É uma consequência, É, né? Pô, assim, o que me pareceu, né? Não o que me pareceu, mas o que realmente aconteceu comigo, quando eu entendi melhor o que era, quais eram e tudo mais, né? Soft skills e tal, é que parece que você muda a sua perspectiva, assim, de ver as coisas, né? Eu lembro que lá, muito tempo atrás, parece que não tem nada a ver, mas na verdade tem. Eu fazia boxe, eu fiz tipo 8 meses de boxe. E aí eu fazia boxe, eu meio que me posicionava e meio que andava, ou quase que via as coisas assim, como se fosse uma posição de boxe. Aí depois eu fui fazer, acho que eu fui fazer, comecei a fazer inglês, uma parada assim. E aí eu comecei a me atentar muito mais a, tipo, as coisas que eu tava aprendendo ali no inglês, que eu tava tentando colocar em prática, né, no dia a dia. E com a soft skills foi basicamente a mesma coisa. Veja, tipo, boxe, inglês, essas paradas são habilidades também, né? E com a soft skills foi a mesma coisa, assim. Eu tava numa equipe, eu tava numa situação de trabalho e aí aconteceu um problema. Ó, não vai rolar isso aqui, ou não vai rolar aquilo ali, a gente vai ter que mudar, beleza. Eu não me desesperava, sabe? Eu conhecia o ponto forte e fraco de cada um, o que eu podia fazer, os meus pontos fortes e fracos também para ajudar nesse planejamento. Se tava comigo alguma situação ali de liderança, do tipo, olha, você vai ter que ser um apresentador, né? A gente chama de host de alguma transmissão, e você que vai dar o oi, você que vai dar o tchau, você que vai conduzir. Beleza, vamos fazer o que eu sei fazer, o que eu não sei, aonde que eu tenho que melhorar, né? Então é muito bom, porque isso te dá uma segurança, e essa segurança também vai para os outros que estão junto com você. Aquela certeza. segurança de, meu, o cara sabe o que ele tá fazendo, ele sabe se virar. Se der um problema, ele sabe se virar. Talvez ele erre na hard skill, né? Ele erre na habilidade técnica mesmo, que no meu caso, como narrador, é de narrar, né? De falar, de me comunicar. Mas eu sei que se ele errar, ele vai, sei lá, vai brincar, vai dar um jeito, vai me manter confortável. O cara que tá fazendo a transmissão comigo vai se manter confortável, vai estar confortável na equipe comigo. E isso foi um resultado, assim, brilhante, depois de como que eu depois de eu ter o contato, né, com a G-Educate e começar a entender como que tudo isso funcionava. E Décio, para você, é mais importante a hard skill, que é a técnica, ou a soft skill, que é a de comportamento? Nas suas equipes aí que você já liderou. Olha, eu fico pensando que eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante. Eu tinha uma equipe que cuidava da contratação do pessoal, né? Uhum. O pessoal mais chegado, quando chegava na fase final, eu gostava de conversar com as pessoas que estavam previamente para serem contratadas. E eu jogava fora todas as coisas que eu tinha aprendido em anos e anos de estudo, né, nessa hora de contratação, e para mim contavam apenas duas coisas. Se a pessoa tinha realmente vocação, se ela tinha elementos
para desempenhar a função que a gente queria, isso eu percebia muito rapidamente. Uhum. Aí nós estamos falando da hard skills. E a outra coisa é se ele tinha berço, né? E uma coisa interessante que as pessoas me perguntam, o que significa berço? Berço é amor de família. Então, quando você, dentro de casa, você teve uma família que dividiu com você os problemas, teve irmãos que você trocou, dividiu, teve confusão, teve aquela coisa de acalma todo mundo, se junta todo mundo, o amor une todo mundo. Então, quando você tem pessoas que já desenvolveram em casa essas habilidades de um socorrer o outro, de um ajudar o outro, de um perdoar o outro, de um somar com o outro, esta pessoa era um pouco mais difícil de eu perceber, né? Mas era essa a minha visão. Eu queria esse tipo de pessoa trabalhando comigo, porque essas pessoas vinham para somar, não vinham para dividir. Quando chegava às vezes um camarada que entendia de tudo, era o AIS, né? Uhum. Ele achava que ele era melhor do que todo mundo. Eu não queria nunca esse cara na minha equipe, né? De forma alguma, de forma alguma. E uma coisa, e pegando uma coisa interessante que você falou aí também, Tonelo, é que os jovens, a sociedade é muito cruel. A sociedade é muito cruel quando exige que não exista erro. Então, Sim. ela reprime demais o erro, né? E não existe nunca, nunca vai existir a possibilidade de você desenvolver alguma coisa sem erro. Não tem como, né? Não tem. A diferença entre um grande sábio e o aprendiz é que o sábio já errou muito mais vezes do que o aprendiz tentou fazer, sabe? Então, Aham. é preciso ter coragem para você tentar novas coisas, porque tentar novas coisas te remete ao erro. E o erro, ninguém aprendeu isso em canto nenhum na nossa sociedade. Errar faz parte do processo de você acertar. Você aprende muito mais com o erro do que com os acertos. Os acertos são devido a vários erros anteriores. É assim que se vai para frente. É assim. Sim, sim. E você sabe, Dess, que e isso é muito real também no LoLzinho, né? A gente fala, inclusive, sempre, pra qualquer pessoa que, me pergunta como é que começa a ser narrador. Ah, o cara me pergunta como que ele quer subir de elo, como que ele quer melhorar o ranqueamento, alguma coisa assim. Eu sempre falo, meu, grava você jogando ou você narrando, né? Hoje em dia é mais fácil, um celularzinho você consegue fazer, enfim, não, né? É relativamente mais tranquilo fazer isso. E aí depois que você fizer, se veja fazendo o que você fez, né? E aí você vai perceber, ó, aqui eu não fui bem na lane, aqui eu não coloquei a onda de minions no lugar certo, aqui eu não fiz o que eu deveria fazer, aqui eu não esperei tal coisa, aqui eu fiz o item errado, ou então na narração, né? Pô, aqui eu gritei demais, aqui eu forcei muito, aqui eu falei muito, aqui eu falei pouco, aqui eu falei de um jeito X, de um jeito Y, né? Que são técnicas também, no caso aí hard skills, né? Técnicas, habilidades técnicas, que você vê o erro, e você vai lá e já corrige. E é exatamente o que você falou, você precisa errar para continuar melhorando. E aí que as soft skills também ajudam você, porque elas te ajudam a, de repente, cometer um pouco menos de erro ou extrair o máximo desse erro, né? E obviamente, usar isso para se propagar profissionalmente, pessoalmente, no próprio jogo, etc. Porque se você tem uma habilidade boa, bem desenvolvida de planejamento estratégico, por exemplo, você vai conseguir ver o que você errou e planejar um negócio legal, um caminho legal, para você parar de fazer aquilo ali, né? Ou pelo menos amenizar o máximo possível, tentar uma outra estratégia, tal, reconhecer os cenários, tipo, meu, sei lá, no máximo em um mês eu melhoro isso aqui, mas e se eu demorar 3 meses, eu vou conseguir chegar em tal elo que eu também quero chegar? Não, então, meu, começa antes, sabe? Você começa a entender com mais clareza o que dá para fazer no jogo e no meio profissional, como você falou também. Você também precisa disso, né? Entender com mais clareza o que está acontecendo para poder auxiliar, seja o meio profissional que a gente está falando aqui, o seu estágio, o seu trampo, às vezes a sua empresa júnior, né? Ou algum negócio que você está fazendo agora, começou a empreender sozinho ou começou a empreender com algum amigo, alguma amiga. Então,
acaba se encaixando, né, no todo. E uma coisa interessante dessa que eu estava lembrando, normalmente, você falou aí, né, de todos os critérios que você usou para equipes, normalmente o pessoal mais velho tende a ter mais experiência, mas às vezes tem uns medalhões aí também que são chato pra caramba, né, que o cara acha que sabe tudo, que é o que você falou. E o pessoal mais novo quer aprender muito, tem essa vontade, só que às vezes falta experiência. Nas suas equipes, você só contratava o pessoal mais velho, mais experiente, só moleque novo, misturava um pouquinho dos dois, como que você fazia? Tonela, é interessante essa pergunta. Eu sempre gostei de contratar os mais jovens e desenvolvendo a eles. Os medalhões, como você falou, eu fico muito triste, né? Porque as pessoas deveriam ser cada vez mais humildes quando aprendem, porque é muito interessante que o sábio sabe o limite da sua ignorância, né? E muitos doutores se sentem, doutores mesmo, que fizeram doutorados, mestrados, doutorados, se sentem o pai das letras, o pai da verdade, né? O detentor de toda a verdade, a realidade, e isso e uma arrogância para as pessoas. Eu fico muito triste com isso, porque, na minha visão, as pessoas, quanto mais sabem, mais humildes deveriam ser, né? Porque dividir dá um enorme prazer também, né? E eu acredito demais nesse projeto, porque é o propósito nosso de dividir com essa garotada, né? E eu dividia com a minha. E Aham. uma coisa interessante, Tonelo, que era super bacana, né? Eu pegava o meu grupo, o núcleo duro mais enxuto, e na época dos eventos eu trazia uma garotada mais jovem, né? Uhum. Para somar. Então, o que acontecia com aquilo, né? Eu trazia uma energia nova desse pessoal mais novo, né? Que vinha com um gás muito grande, querendo acertar, e aí transformava a minha equipe, que talvez tivesse assim um pouco mais, tem muita experiência, dava um gás novo na equipe toda, comigo também, né? Então, para que a equipe tomasse esse fôlego, é muito interessante, era muito interessante essa mesclagem. Mas uma coisa que eu queria completar, Tonelo, Claro. é que as hard skills que são colocadas nas universidades, elas te trazem uma limitação. E é muito interessante hoje em dia a grande maioria das empresas de tecnologia, as empresas de tecnologia, né, elas estão contratando as pessoas não pelas suas graduações, mas pelas habilidades comportamentais. Né? Por Uhum. as hard skills, as habilidades técnicas, você aprende na empresa e é muito melhor você aprender do jeito que a empresa quer, olha, é assim que eu quero que você faça, né? Do que você vem lá da faculdade. Existe uma pesquisa super interessante que traz, que mostra bem esse cenário, né? Uma pesquisa feita por Daniel Goleman, que é tido como o pai da inteligência emocional. Eles fizeram pesquisas entre uma grande quantidade de empresas, né, recursos humanos, e foram que iam ao mercado buscar nas melhores empresas, né? Iam ao Uhum. mercado, nas melhores faculdades, buscar os melhores currículos. E esses melhores currículos eram contratados. O que era mais interessante é que, algum tempo depois, 2/3 desses novos contratados entravam pela porta da frente, mas saíam pela porta dos fundos. Caramba. Porque todos eles foram contratados pelas habilidades técnicas. E a grande maioria, 2/3, saía porque não tinha as habilidades comportamentais. Então, é muito interessante você perceber em que mundo nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo que realmente. E outra coisa, você, quando aprende as habilidades comportamentais, elas te servem para qualquer trabalho.
para qualquer jogo, para onde Uhum. você for, as habilidades comportamentais na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e em qualquer jogo que você vá jogar, elas vão lhe servir. Mas as habilidades técnicas só vão lhe servir para aquele jogo, para aquele determinado trabalho, para aquela determinada função. Então, a habilidade técnica, eu fico pensando que ela é muito importante. Mas se você não possui uma, uma gama de habilidades comportamentais e você vem desenvolvendo elas com prazer também, né? Com prazer essas habilidades, dificilmente você vai encontrar uma colocação que seja uma colocação confortável no mercado de trabalho, na sua vida pessoal e no jogo. Então, essa diferença que eu coloco no hoje, na vida presente, né? Atual, Uhum. o que acontece da, da visibilidade que tem no mercado de trabalho as soft skills, a valorização que é dada, né? As soft skills e as hard skills. A gente tava falando, né, de novo, lembrando esse papo que a gente teve com a Lívia, vai ficar no card aqui já. Já fica esperto, se você não assistiu, já vai lá assistir que tá muito top, realmente tá muito massa. E a gente tava comentando exatamente isso, que a alta performance, né, o alto desempenho, precisa de hard skills. Claro, né? Você tem que saber, sei lá, fazer o que você. Eu sou muito legal, muita gente boa, tenho um soft skill avantajada, beleza, parabéns. Mas aí você vai pegar um trampo de design e não sabe mexer no Photoshop. Aí é rolê, né? Aí não dá pra fazer muita coisa. Então é claro que você precisa ter sim essa experiência técnica, essa hard skill. Mas, é igual o Dess falou, né? Igual você falou, se você só tem uma delas, sei lá, você só sabe mexer muito bem no Photoshop, mas você é um tremendo cara fechadaço, ou então que profissionalmente não consegue se dar bem, ou então que não sabe ser liderado, e aí às vezes fica meio de birra porque alguém falou uma coisa que você não gostou, e aí você não sabe colocar essa coisa para fora, não sabe chegar na pessoa e falar, meu, ó, isso aqui não foi tão legal, pá, vamos fazer de outro jeito. Você não sabe se planejar, você vive correndo com metas e horários, e nossa, faltando 10 minutos, entrega o negócio e já tem outro, e aí você fica pistola por causa disso, e já não consegue mais trabalhar direito, e fica... Vira uma bola de neve, né? Vira uma bola de neve. Então, isso, resiliência e mais uma parte de coisa você precisa ter justamente para poder mostrar e colocar, né, as suas hard skills no mais alto desempenho. Por isso que é tão importante. Agora, Décio, seja sincero, hein? Se eu pego, por exemplo, e falo, olha, eu sou técnico, ou então tô jogando LoL na solo queue já faz uns 2, 3 anos para poder melhorar. Eu tenho experiência com isso, com habilidade comportamental, eu tenho experiência com planejamento, com liderança também por conta disso, ou sei lá, eu sou do time de LoL da minha atlética, sabe? Se eu apresento para você que eu tenho contato com planejamento em equipe, com liderança, com planejamento estratégico, perdão, com trabalho em equipe, com liderança, com resiliência, com iniciativa, feedback, por conta de um jogo online, você vai dar crédito para o que eu estou falando ou você vai ignorar? Enquanto profissional, enquanto empreendedor? Olha, a experiência é completamente franco, o Tonelo. A experiência me fez ver que quem joga, que teve o contato com essas habilidades, ela com certeza vai saber aplicar as habilidades técnicas com muito mais desenvoltura. Porque não existe hoje no mundo, não existe aquela coisa de você chegar sozinho e chegou, vim, vou fazer. Né? Você precisa de equipe, você precisa de uma empresa para chegar lá, chegar ao seu cliente, com a sua equipe para você chegar a uma vitória. Você tem habilidade técnica no seu trabalho, tem habilidade técnica na desenvoltura do jogo, né? Mas se você sabe, se você tem essa habilidade, conhece o limiar das habilidades, é muito mais fácil conversar com uma pessoa dessa e dizer para ela qual é o objetivo e o que nós queremos e o que precisamos dela, o que estou querendo, precisamos dessa pessoa. Então, é muito mais fácil, a comunicação fica muito mais tranquila, porque essa pessoa sabe se comunicar, essa pessoa tem empatia, essa pessoa sabe seguir um planejamento, essa pessoa sabe seguir uma liderança, essa pessoa tem
uma conversa empática, tem resiliência, essa pessoa tem paciência, né? Paciência, eu Uhum. acho extremamente estratégico para qualquer coisa nessa vida, né? Sem paciência, sem persistência, você não consegue chegar em canto nenhum, né? Então, é isso aí. Tenha certeza. Se me aparece alguém dizendo que vai trabalhar conosco e diz que tem grande habilidade, tem conhecimento dessas habilidades no jogo, muito mais fácil trabalhar, muito mais fácil trabalhar. Sim, e até uma dúvida, né? Às vezes o pessoal fala, pô, mas como é que eu vou chegar numa entrevista de emprego? Ou eu vou, sei lá, falar alguma coisa pra algum chefe e vou citar jogo, tipo, meu chefe vai achar que eu sou vagabundo e tal. E na realidade, hoje, cada vez mais, as pessoas estão quebrando, né, esse pensamento, empresas aí já mais adiantadas estão quebrando esse pensamento, igual o Décio disse, né? Você tem essa pesquisa feita e tudo mais que realmente ressalta a importância da soft skill, a própria Lívia também comentou muito sobre isso, né? E vai muito da maneira de falar também. Acho que se você chega num líder, né, num chefe, digamos, e fala, meu, olha, eu sou diamante na solo kill do LoLzinho. Aí talvez o cara entenda de uma maneira um pouco diferente, porque ele não é obrigado também, né, a saber o que é o League of Legends. Tem gente que não sabe, infelizmente, né? Eu gostaria que todo mundo soubesse, eu trabalho com um jogo, mas enfim, não é todo mundo que sabe. Agora, se você chegar no cara e fala assim, então, eu tenho experiência, inclusive, em habilidades comportamentais, de, por exemplo, resiliência, autoliderança, liderança, planejamento, tal, não sei o que, trabalho em equipe, porque eu já joguei num time amador de League of Legends, que é um esporte, né, esporte eletrônico, e já passei por treinos, por período de campeonatos e todo esse tipo de, né, de questão, de situação, e também porque eu sou um dos ranqueamentos mais altos no jogo, que é de diamante, então eu sou tipo o terceiro maior ranqueamento do jogo, e para conseguir chegar lá eu fiz um planejamento, eu consegui manter minha rotina e mesmo assim treinar, melhorar, ver meus erros. Aí você tá falando a língua da pessoa, né? Aí você já tá ajudando a pessoa a entender como que foi esse caminho e por que o jogo é tão importante, mas não se deixe enganar. Quando você joga, você já desenvolve essas habilidades e aqueles rages, né? Aquela galera que às vezes enche o saco na solo kill, na realidade pode servir e serve muito como, não exemplo, mas como situações para você passar por cima e desenvolver a sua própria soft skill. Porque se alguém dá rage em você, se alguém fala uma coisa que você não gosta, ou acontece uma situação parecida no mercado de trabalho, você já vai agir mais ou menos da mesma maneira e falar, opa, pera lá. Né? Então é mais ou menos assim que eu tenho que fazer, enfim, é mais ou menos esse aqui o caminho que eu tenho que seguir. Então é uma parada muito massa. E Décio, por fim, cara, deixa aí o seu salve, né? A sua mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, não só sobre as soft skills em si, mas também baseado em toda essa experiência que você tem como líder, como liderado, como pessoa estudiosa das soft skills, para quem está em busca aí de um trabalho, para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, para quem está em busca de evoluir no jogo, enfim, deixa aí o seu salve para essa rapaziada. Olha, Tonelo, eu acho muito interessante. A garotada que deve estar nos assistindo deve pensar assim: o mundo ficou doido, será? Era a vida inteira que eu preciso ir para uma faculdade, aprender um monte de coisa para colocar num currículo, para poder entrar, pegar um emprego bom. E aí vem esses doidos e dizem que se eu jogo bem, se eu entendo de planejamento, liderança, comunicação eficaz, se eu de tomar iniciativa, trabalhar sob pressão, se eu entendo tudo isso, isso vai me garantir, eu estou dizendo, vai garantir uma vaga no mercado de trabalho, principalmente nas empresas tradicionais, empresas mais familiares, empresas que são mais antigas, não antigas no sentido É do mais pensamento, mas conservadoras, um pensamento mais diria, antiquado. eu diria que as empresas que mais novas, de tecnologia, com uma visão estratégica muito voltada para iniciativa, criatividade, né? Audácia mesmo, né? Audácia com bom senso. Eu diria sim para essa garotada, né? Que vá lá, diga isso sim,
valorize cada habilidade que você desenvolveu no jogo, porque ela vai lhe garantir você jogar cada vez melhor, vai garantir que você vá ter um desempenho cada vez melhor também no seu trampo, né? E vai garantir com toda certeza uma melhor convivência com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que te rodeiam, ok? Essa é a mensagem. E a GG do Kate veio com esta mensagem, com este objetivo, de trazer essa segurança para a garotada que joga e que desenvolveu essas habilidades. É isso, cara. Eu lembro certinho como se fosse hoje. Teve um líder meu, né, que. Eu falo chefe, né, porque a gente fala chefe às vezes na linguagem, mas é um líder, né? O cara não era aquele chefe, tipo, chato, que fica metendo louco, não quer saber nada. Pelo contrário, uma pessoa super legal. E aí ele falou, olha, eu prefiro trabalhar com pessoas que me ajudem a resolver o problema, e não que causem mais problemas. E não que você não deva abrir a boca na sua empresa, claro que você deve, você tá se sentindo, né, mal com alguma coisa, ou tá vendo alguma coisa que você não curtiu, você tem que trocar essa ideia, claro, mas isso, na realidade, trocar essa ideia, expor isso aí, né, externalizar isso aí, na realidade, muitas vezes, para quem é líder, é ajudar a resolver um problema que ele nem sabe que existe, né, então esse cara falou para mim, eu nunca esqueço, falou, olha, eu gosto de trabalhar com pessoas que me ajudem a resolver problemas, e não que me causem mais problemas e fica por isso mesmo, e fica nesse rolê assim, não dá para resolver, né? E desde então, eu não sabia ainda o que era soft skills na época, mas desde então eu fiquei com isso na cabeça, e depois que eu entendi soft skills, aí eu fui ligando tudo, e as coisas foram acontecendo muito melhor aí nessa minha caminhada também, dentro do esporte, o resultado é realmente muito notável, e aquela coisa, né? Médicos que são altamente dependentes de hard skills, né? Claro, você tem que saber tudo o que acontece ali pro paciente, dentro da sua especialidade. Até mesmo médicos dependem ou precisam de soft skills para serem ótimos médicos, né? No sentido de fazer a pessoa que está com você se sentir mais à vontade para falar o que ela tem, entender a pessoa, que às vezes a pessoa é de um jeito, às vezes a pessoa é do outro, planejar a sua escala, planejar a sua vida familiar, que deve ser difícil pra caramba sendo médico, fazendo plantão de 12, 24, 18 horas, né? Então, a soft skill ela acaba sendo utilizada em absolutamente tudo, e essa que é a grande magia dela, que você não esquece, né? Só vai evoluindo aí ao restante da vida. E é isso, espero que vocês tenham curtido. Quem está em casa, não deixa de se inscrever ou de seguir o nosso perfil aqui, dependendo da plataforma que você está assistindo. Já deixa o like também para sempre fortalecer, porque é um conteúdo que a gente vai passando para vocês aí semanalmente, vai ter muita coisa legal abordando esse assunto e, claro, te ajudando aí na sua caminhada profissional, caminhada no LOLzinho também e até mesmo caminhada pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Décio, foi muito massa trocar essa ideia e a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!